Muito bem, gente, o Prof. Curte de volta com mais um vídeo. Vou começar nossa série sobre funções. O estudo de funções ele começa no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio. E esses vídeos serão vídeos curtos e objetivos, então se no primeiro vídeo da série eu não falar sobre o que você quer ouvir, seja paciente e aguarde o próximo vídeo. Observem a seguinte situação-problema. Em um posto de combustível, 1 litro de combustível custa R$3. 2 litros custam 6, 3 litros custam 9. Qual o pensamento que está implícito aqui? Se 1 litro custa 3, 2 litros vai custar o dobro. O dobro de 3 são R$6. Por 3 litros eu pagarei o triplo. 3 vezes 3, 9. Continuando, por 4 litros pagarei R$12. 4 vezes 3 dá 12. Por 5 litros pagarei R$15. 5 vezes 3 vai dar 15. Vamos por 40 litros. 3 vezes 40, vou pagar R$120. Ou seja, generalizando, por uma quantidade X de litros de combustível, eu pago 3 vezes X reais. O que ocorreu aqui é que eu estabeleci uma relação, eu descrevi a relação que existe entre a quantidade de combustível em litros e o preço a se pagar por ela. Há determinadas situações em que duas grandezas se relacionam e que na matemática iremos chamar de função. O que é uma função? Vamos utilizar esse exemplo aqui. Vamos dispor esses dados da tabela em dois conjuntos A e B. No conjunto A, vou colocar as quantidades de litros. No conjunto B, o preço que foi pago por elas. Observem agora as relações que eu vou estabelecer. E por 40 litros, paguei R$120. O que nos leva à definição mais formal que nós temos de função. Dados dois conjuntos A e B, uma função f de A em B é a regra que descreve como cada elemento do conjunto A se associa a um único elemento no conjunto B. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu olho para esse conjunto A aqui, duas coisas se observam, principalmente que para qualquer quantidade de combustível que eu quiser comprar, tem um preço. Não existe uma quantidade de combustível que eu escolha aqui sem um preço para ela. Segunda coisa, esse preço é único. Não existe a situação de por 2 litros de combustível eu pagar dois valores diferentes. De para 3 litros de combustível eu pagar R$9 ou pagar R$10 ou pagar R$15. Esse preço é único. Ok? Vamos então fazer alguns exercícios sobre isso. O que vocês vão fazer? Peguem o papel de vocês, numerem de 1 a 13, para vocês irem respondendo. A resposta é curtinha, apenas vão responder é função, pode ser apenas a letra F de função, ou não, não é função. Eu vou passar aqui o exercício e jogo rápido, em 3 segundos para cada um, para você dizer se é função ou se não é função. Lembre-se do que nós acabamos de ver na nossa aula lá no quadro, hein? Número 1, é função? Sim ou não? Respondam aí.
Muito bem, terminou. E aí, conseguiram responder? Não? Muito rápido? Se vocês quiserem, vocês podem voltar ao vídeo, irem pausando para analisar com calma e respondendo cada um. Depois que fizerem isso, vocês podem avançar a partir desse ponto agora, hein? Não avancem ainda, só depois que responderem, porque agora eu vou passar para vocês o gabarito para vocês verem se acertaram ou não. Tá aí o gabarito, pausem para copiar, para corrigir aí se necessário. E agora eu vou voltar explicando o porquê deles serem ou não serem função. Como nós vimos na aula, o que determina se uma relação entre dois conjuntos A e B é função ou não, é que cada elemento de A deve ter um único correspondente em B. Então o que nós temos que ver na prática é se para cada elemento no conjunto A está saindo uma flechinha apenas. Apenas uma flechinha saindo. O que quer dizer que eu não preciso olhar para o conjunto B. Não importa o que acontece aqui, pode acontecer de tudo aqui. Já aqui não. Aqui, se eu tenho 5 pontinhos, tem que ter 5 flechinhas saindo, uma de cada um. Logo, esse daqui é uma função. Aqui não é, porque tem um elemento de onde não parte flecha. É função, uma flechinha saindo de cada um. Como eu disse aqui, pode acontecer qualquer coisa. É função, uma flechinha saindo de cada um. Número 5 não é função, por que não? Desse elemento aqui saem 2 flechinhas. Ou seja, este elemento do conjunto A tem 2 imagens de B, isso não ocorre em uma função. Número 6 é a função, uma flechinha saindo de cada um. Número 7 é função, uma flechinha saindo de cada um. Número 8 não é, de um mesmo elemento sai mais de uma flecha. Número 9 não é, tem um elemento aqui do qual não sai nenhuma flecha. Número 10 também não é, por causa que desse elemento aqui saem 2 flechinhas. Número 11 é função, tá? Aqui pode acontecer de tudo, conforme a gente já combinou. Aqui tem que sair uma flecha de cada um, e é o que ocorre. Número 12 é função, pode até ficar um pouquinho confuso, mas se vocês seguirem vão ver que sai apenas uma flecha de cada um. E número 13 não é função. Muito obrigado por assistirem, espero que tenham curtido. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.